Então, pessoal, estamos aqui no Projeto Vênus, a Eleonora, o Rodolfo e a nossa convidada especialista, a Pink Weiner. que é nossa anfitriã também. Exatamente. Né? E essa nossa câmera, a Laura. A gente vai conversar com a Pink Weiner, artista plástica, e vai contar um pouco sobre a sua exposição, a vida, a arte, né? A música, a política. Então vamos ver um pouquinho, compartilhar um pouquinho das obras. O que a gente está vendo? A gente está vendo um desafio meu comigo mesmo, duplo, que foi começar a trabalhar com a tinta acrílica e um mix de tintas na tela e ao mesmo tempo tentar reproduzir de uma maneira X, da minha maneira, uma coisa que eu acho que é muito pouco falada, que são assim, eu tenho certeza que tem uns 8, 10 homens, no máximo, brancos, de olho azul, como é que chama? Sem nome, ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde mora. E esses caras estão acima do Trump, acima do Elon Musk, acima de todo mundo. São eles que mandam no mundo. Eu estava vindo para cá hoje e estava ouvindo mais uma guerra, da qual, por causa da exposição, eu não tive nem tempo de me inteirar. Agora é na Síria agora. Gente, mas outro dia era no Líbano, outro dia era não sei aonde, né? E eu acho que são esses homens mexendo como chama? Como marionetes. Os caras que obedecem. Porque se você for pesquisar e se aprofundar, tudo vai dar em petróleo e dinheiro, né? Então, nem a guerra precisava mais, né? Bastava sentar na mesa e conversar, não precisava matar gente. Então, eu tentei reproduzir esses homens. Então, foi por reproduzir com a minha fantasia, porque eu acho que eles são assim, né? Não tenho certeza. Não são, só o Putin aqui é um cara identificado, e o Gunmaker, que é uma analogia ao Barão von Thyssen, que a família é dona de minas de ferro e eles davam o aço para a produção de armas na Segunda Guerra Mundial para o Hitler. Então ele está mais ou menos, o resto eu meio que inventei, aquele cara sentado lá, com a torre no meio das pernas. Minha neta e eu, nós começamos um desenho com inteligência artificial. Como é que foi isso? Eu trouxe ela porque ela é boa, né? Eu sentei ela do meu lado e falei, olha, eu preciso fazer um cara na inteligência artificial. Não só pela exposição, que eu fico olhando e eu aprendo, né? Aí ela falou, o que você quer? Eu falei, eu quero um velho com cara de rico, sentado numa poltrona de rico, com a perna cruzada e a canela bem fina, com aquelas meias que não caem, e um sapato muito bem engraxado.
parênteses, você vai reparar que nenhum homem nessa exposição tem... Eu pintei o pé de nenhum homem. Todos estão inacabados ou não existem. É uma coisa muito estranha. Mas aí eu fiz com o Lelê, aí ele veio, mas ele veio com 3 mãos, aí tira uma mão, aí eu joguei no Photoshop a imagem, que era uma foto de digamos que um banqueiro da época do faroeste. Aqueles senhores sentados com as poltronas de couro. E eu joguei no Photoshop, rearrumei como eu queria, e depois eu projetei. E ao projetar é uma terceira etapa, porque vira outra coisa. E foi assim, esse é com inteligência artificial, pelo prazer da inteligência artificial. Aquele ali parece... Esse é o mais cor, né? Esse é o final. Esse aí parece Apocalipse Sinal, né? É uma homenagem mesmo. É uma homenagem ao Apocalipse Sinal? Eu vi o filme faz uns 2 ou 3 meses, a versão final do diretor, e definitivamente é o melhor filme de guerra que eu já vi, né? Aí ele fica na minha cabeça, porque é sensacional, as cores, as pessoas, e o surfista, e nossa, maravilhoso. E aí estava tudo muito branco, né, e organizado. São 2 coisas que aconteceram, 2 momentos. Quando eu olhei e estavam todos os homens na minha casa, no ateliê dentro da minha casa, e eu olhei e falei, isso está muito respeitável, esses homens estão muito respeitáveis. Não, ainda vão me interpretar mal, né? Aí fiquei olhando, aí me lembrei, né, dos escritos, dos grafites na rua e tal, e um pouco dessa cor rosa shocking, que é uma cor errada, que é uma cor... A cor errada, né? Uma cor errada, que é uma cor que na minha fantasia é uma cor que vem daquela juventude japonesa, aquela que fica se fantasiando na rua, e eles usam essas cores flu. E aí eu escrevi o Gunmaker. Aí eu falei, agora sim vai ter legenda. Legal. Você estava falando de tudo é por petróleo, então ele falou da respeitabilidade de cada um das figuras aqui. A figura que está lá está mais. Será que é tão respeitável assim? Aquele moço cor-de-rosa, eu amo ele. Não, esse aqui, o rei, esse é Luís XIV, gente. Mais respeitoso que Luís XIV. Esse aqui, a gente ficou conversando sobre botar o lambe-lambe, fazer lambe-lambe, vender lambe-lambe, né? E aí eu ouvi alguma coisa no YouTube, que vocês sabem que eu não saio daqui, uma conversa de cientistas, sei lá o quê. E um deles falou isso, né, que quem manda nos Estados Unidos é o Big Money, Big Oil, Big Techs. Aí, pronto, está definido. Nunca tinha ouvido isso, mas eu entendi que está tudo aí, eu até tiraria o petróleo, Tech e Money. E aquilo ficou na minha cabeça para nada, né? Aí a gente conversou e tá bom, me mostra, o Ricardo falou, me mostra o projeto. E aí eu fiz esse, que é o Luís XIV, e fiz mais, acho que já terminaram, mas a gente tem as imagens, mais 3. E esse tem 2 metros. Eles, na verdade, estão à venda porque a gente está vendendo o arquivo. Então você leva para casa, faz o tamanho que você quiser, quantas vezes você quiser, se você mudar de casa, se você não quiser mais, entendeu? Então, tem esse, tem mais 3 imagens. Mas é o grande Luís XIV. E por que o Luís XIV? Eu não consegui pensar em ninguém mais glorioso que
que fosse da Europa, porque senão eu ia ter que partir para uma coisa que não ia dizer o que eu queria, que era Gengis Khan ou um sultão, aquelas coisas que não tem nem nome, né? Aquelas imagens que você nem, né, reconhece. Aí eu falei, os 14 é o Rei Sol. Aí tá aqui o rei embaixo. E assinei o Lambe. Eu vi ele lá no pé, tá Lambe. Lambe Pink Vine. Lambe Pink Vine. Ótimo. Então esse aqui, e tem a sala aqui, né? Uma alivia a Os sala. lobos. Os lobos. Os lobos são... Mas aquele respeitável que você falou que gosta lá. Eu amo ele, porque ele... Eu não sei o que ele ia ser, sabe? Mas ele, para mim, foi um exercício de pintura que eu nunca tinha feito. Por quê? Pô, essa mistura de cores com pincel pequeno, botando, e aí eu botei o vermelho no olho, eu ia pintar, e eu falei, não, e o desenho mal feito, aspas, porque a gente passa a vida sendo educado para fazer direito, né? Para fazer a mão certa, para fazer tudo certo. E ali foi um exercício, não sei, de pintura, com certeza, esse mix de rosas todos no fundo. Porque o que acontece aqui é que eu consegui, depois de 1 ano, 2, reproduzir a minha aquarela na tela. Quer ver? Vem cá. Vamos lá. Olha que coisa. Esse foi o primeiro. Então, ele é o Putin. Eu vi o Putin lá discursando na televisão. E aí eu olhei para ele e falei, nossa, ele né? Ele emanava tanto poder. Mas tanto. Assim, com essa cara, só que nem é ele, né? E eu fiz ele, e a partir dele eu fui refletindo. Esse aqui, então aqui você vê o vermelho, tá tudo arrumadinho, tá vendo? Ele tá todo certinho, apesar de que... Os pés não, né? Não tem pé, já não tinha pé. E o terno dele em aquarela, o em volta é acrílico e o vermelho mais claro depois é bastante óleo. Então já fiz muita experiência com o passar do tempo. Mas aqui, isso aqui sou eu, porque eu deixei por baixo o pentimento de vários processos que não deram certo, tá vendo? Tinha esse homem, ele vinha para cá, tá vendo? Tinha pescoção, os ombros, e aí eu mudei de ideia, eu tampei, mas ele apareceu de novo, e eu fui deixando as camadas, e isso é uma coisa mais da aquarela, sabe? E é uma coisa, e aí eu fui deixando cair, fui deixando inacabado, tudo inacabado, quase todas são inacabadas. E esse é o meu trabalho, eu sou inacabado. Somos todos, né? Somos todos em construção, demolição. Não é? Então aqui você consegue ver também as cores que eu botei, não deu certo, fiz de novo. Então eu fiquei muito emocionado com o trabalho que eu fiz nele, porque foi o primeiro, tá vendo? Eu botei um outro rosa e aí falei, deixa aí, não sei nem o que fazer com isso. Porque é tudo uma hora que você olha e você não sabe mais o que fazer. Não é eu, para mim. Parei porque eu não sei o que fazer. E eles acabam. Eles param na hora que eu não sei mais o que fazer. E é verdade. E as minhas aquarelas também são assim, inacabadas.
Só que não, né? Só que não. Alguém disse para mim, elas não são inacabadas, elas são o seu trabalho. Vamos ali conversar? Nós vamos sentar um pouquinho? Vocês não querem mais água? Mais Não, já. Nossa. Esse aqui. Esse aí vai ficar de fundo. Primeira pensada sobre esse conjunto de obras, quanto tempo você matutou isso aí tudo? 1 ano e meio, quase 2, talvez mais. Só que a mão na massa mesmo, para esse trabalho, eu levei 1 ano e meio. E a segunda exposição que você faz depois, você fez em 22 uma, isso? Foi. Aquela foi depois de 20 anos sem ter uma individual. Como é que... Porque voltar e daí de repente 2 de uma vez e 2 com temas aparentemente opostos. Sim. Ou complementares, né? Não sei. Olha, eu fiquei 20 anos sem expor mesmo. A última exposição, em 2022, foi uma por Ricardo Sardenberg, que é o cara aqui do Projeto Vênus. Ele foi lá em casa conversar comigo. E ele viu uma cesta de aquarelas, eu tinha mais de 50, 60 pequenas aquarelas. Eu fiz durante a pandemia. E que não era para expor, era uma coisa que eu estava fazendo e eu ia colando. Agora, quando ele foi, não, mas eu cheguei a colar tudo nas paredes, no teto, que chamava mulheres deprimidas, dopadas, e era uma questão de que bem no meio da pandemia tinha toda a discussão do lugar de fala. E eu resolvi fazer mulheres brancas com a cara branca, né? E aí ele viu, ele falou, não, já está pronta a tua exposição, está aqui. E fizemos uma exposição com, sei lá, muitas, 50, 40, lindas, exposição linda. Aí eu falei para uma amiga minha que eu queria botar no título mulheres brancas, deprimidas, dopadas, e ela falou, mas você não pode falar mulheres brancas. Eu falei, não posso porque é o meu, sou eu, é o meu lugar. Ela falou assim, você já vem falando há mais de 300 anos, agora fica quieto. Naquela época estava assim, né? Estava duro. Aí eu acabei tirando o brancas do título, mas também foi a última vez, né, que eu fiz uma coisa dessa, de tirar alguma coisa. Mas era uma época estava muito agressivo, aquilo estava difícil, né, e a gente não tinha com quem falar, estava em casa. Bom, e aí acabou a exposição, e aí essa exposição foi uma exposição que ele me pediu. E aí, vamos fazer uma exposição em 24? Então era outro processo, que ele não encontrou uma exposição própria. E eu não queria perder a liberdade de fazer o que eu quisesse, entendeu? Então eu ficava primeiro tentando agradar, tentando fazer o que eu achava que ele queria, que ela queria, ou enfim, que a galeria. E aí não conseguia, era mais forte que eu, não conseguia. Aí um dia eu falei, gente, acabou, eu vou fazer a exposição. Se vocês gostarem, beleza, se vocês não gostarem, deixa aqui em casa que vai ficar bom. E aí eles foram maravilhosos, perfeitos, na relação comigo, e me deram tempo e não é
coragem, mas não julgaram nada do que eu estava fazendo até ficar pronto. Coragem. Coragem é um elemento da construção. Sim. É um elemento da construção da cultura, não dos homens, entendeu? Sim. Né? De mexer com uma tinta que eu não mexia desde 97, de pendurar lonas pela minha casa, sabe? Do Zuca, meu marido, ter a paciência e o amor necessário para não reclamar e vamos embora. Aí desfaz, amarra. Por isso que tem tanto pentimento. Não ficou bom? Faz de novo. Aí é a hora da coragem. A coragem é que num trabalho artístico você pode entregar ele em qualquer ponto, porque ninguém nunca saberia até onde você poderia ir, quão bom ou qualquer outra qualidade. Então, até a pandemia, eu ia parar, provavelmente, ninguém sabe que eu poderia fazer melhor, vai, né? E aí deu uma gana de fazer direito para mim, que deu nisso. Essa exposição é uma exposição que eu fiz para mim, pensando bem. Os tamanhos também são diferentes do que você vinha produzindo anteriormente, né? Qual é o impacto disso, das dimensões, na sua concepção da produção, na produção? Foi crescendo, né? Não foi crescendo. Eu comprei um rolo de lona na loja de material artístico e eu acho que a primeira lona que eu pendurei já era grande. A primeirona já era grande. E não era uma coisa esperada por mim, entendeu? Mas no meu inconsciente, na minha cabeça, a lona é o grande, o papel é o pequeno. Só que não, né? Hoje em dia tem um rolo de papel de 20 metros, mas na minha cabeça ficava uma coisa assim. Então eu fui para o grande, para o gesto largo, para dor nas costas, sabe? Muita dor. E vai, estica e volta, e deixa cair, e abaixa, faz de cima para baixo. Bem legal. É bem misterioso, porque em casa ficou uma coisa, quando ficou pronta, né? Imagina conviver com o que deu errado, né? Que ficava lá, e eu ficava olhando e não tinha certeza. Então, em casa era uma coisa, depois ficou pronto, mas respeitoso. Depois eu taquei o rosa-choque. Aí veio para cá. Aí, quando veio para cá, é que eu vi que estava forte, que não estava deprimido, que estava potente, entendeu? É uma questão de potência mesmo. Não há nada que a gente possa fazer, não há nada que a gente possa fazer. Para mim, minha conclusão. Então, a gente vai fazendo essas coisas. Então, é uma denúncia. Também veio aqui uma pessoa que falou para mim, estava na hora de falar sobre isso. Só que depois eu fiquei pensando e depois eu me toquei que as pessoas pintam as vítimas, filmam, contam histórias das vítimas. Ninguém fala dos algozes. E se você não falar dos algozes, eles não existem. Imagina, filme, né? Novela, pintura, livro. Eu me toquei.
que não tem nada sobre os algozes, assim, visual que você... E eu acho que aí tem uma pergunta, tem uma questão, tem uma coisa séria, né? Eu acho assim. Eu estava pensando aqui enfim, vendo tudo isso e vendo também como a própria arte, o mercado de arte está dentro desse quadro aí, né? Lembrei da coisa da banana que está em tudo quanto é lugar. Claro. O que você diria desse mercado de arte que chega a esse absurdo aí da banana envolvida? Aliás, foi comida ontem. E a banana fixada com a fita metálica. Eu não sei nem o que dizer, entendeu? Esse artista, ele faz esse tipo de coisa, né? E é como se fosse uma performance, né? Você come a banana e acabou, mas passou por ali um vento de alguma coisa, que eu não sei qual é, mas passou. Um vento de performance, sabe? Uma coisa de... Se ele tivesse deixado a banana apodrecer, também seria uma performance, enfim. Mas não sei direito. Eu acho que esse nicho das artes plásticas internacionais está muito acima do que a gente imagina. É pequeno e também tem seus 6 homens que fazem as marionetes e fazem o que quiser. E é muito big money, né? Só big money, né? Só big money. É uma coisa estratosférica. A gente não consegue nem imaginar. Não consegue imaginar o que é isso. Inclusive, porque... Né? Aquela besteira, né? O cara compra uma coleção de artes poderosíssima, garantida, que cada vez vai valer mais, aí ele guarda num bunker no lago de Geneve, onde ficam vários bunkers, né? Aquela coisa refrigerado, com segurança, com todo mundo ali tomando conta das coleções, porque os caras não tem nem lugar para pôr em casa. Quem fala não tem lugar para pôr em casa é pobre, né? Porque eles nem pensam nisso. E fica lá aquela coleção, e todo mundo esperando o fim do mundo, a Terceira Guerra Mundial, isso vai salvar. Né? Tá bom, aí você leva para o teu bunker lá no fundo, ou você o quê? E o valor disso? Como qualificar, como quantificar o valor disso? Isso pode virar lixo no lago, sabe? Isso pode... Eu li uma matéria uma vez sobre esses bunkers que os caras estão construindo, vocês devem ter lido faz tempo. Eu acho que eu li na Folha e era uma reprodução do New York Times, uma entrevista com um cara que era o que mais entendia de preservação de dinheiro para depois da Terceira Guerra Mundial. Eles não falavam isso, eles falavam o fato, eu acho, era o fato. E todos tinham bunker para cá, bunker para lá, né? Aqueles 6 andares para baixo. Mas tá já uma micharia, porque já tem condomínio de bunker, né? Com casas, um atrás do outro. Massificou. Mas aí os caras começaram a perguntar, e aí eu fiz o bunker, eu guardei a comida, a água, as obras de arte, tem tudo, tem escola para o meu filho, contratei tudo. E a segurança, que vai me proteger do mundo inteiro. E eu vou pagar a segurança. E aí a questão era, eu vou pagar a segurança com um dinheiro e a segurança, esse dinheiro não vai valer nada. Não há o que fazer com esse dinheiro. Né?
vai morrer todo mundo, entendeu? Então essas histórias, ao mesmo tempo, elas são muito fascinantes, né? Porque com a idade que eu tenho, ficção científica era tão diferente, né? E hoje em dia isso não é ficção científica. Bom, já se sabia que não seria igual, mas é uma coisa de maluco. É uma possibilidade de um fim de mundo inesperado, porque talvez não seja nem com a bomba nuclear, né? Eles não estão fazendo guerra lá e prometendo no papel que bomba nuclear não. Então, todo mundo tem medo, né? Quem joga e quem recebe, né? Tá muito, muito estranho. Agora, vou te falar. Hoje eu estava vindo para cá e estava começando a ouvir sobre a guerra da Síria, porque eu não sei o que é que estão brigando com a Síria, deixa Síria, né? De repente está lá, era Rússia e Israel para cima da Síria. Que casamento é? Eu não entendi, mas também não tive tempo. Mas é praticamente, vocês que são jornalistas, é praticamente uma notícia grande por dia, que muda. Assim, como é que chama? É que eu gosto de brincar, que eu gosto de hard news. É uma hard news por dia. Só que não é mais sangue, futebol, não sei o que. Hoje o Botafogo estava lá. Uma guerra, depois outra guerra, depois outra não sei o que. Aí o cara... Isso virou hard news, né? E os Estados Unidos sempre... Os Estados Unidos mandando em tudo, porque eu fico ouvindo os caras, eu gosto muito de canal de estratégia de guerra, que não tem lado, mas ele fica falando, olha, tá vendo? O cara jogou o míssil, mas o míssil já estava combinado, era um míssil que caiu num lugar onde não sei o que, é isso, não sei o que. Então eles só levam um susto quando acontece alguma coisa que não foi combinado. Ai, gente, por que ele está falando isso? Falando isso aí. Os canais de estratégia de guerra, interessante. Os canais, eu sigo dois e tem um que é de esquerda praticamente e tem um outro que é praticamente já lembrei, pró-Israel, mas mesmo assim eles mantêm o combinado, que é discutir e contar sobre qual é a potência do míssil, por que ele é isso, por que ele é aquilo, o avião, o drone, é muito legal. E eu ouvi de alguns desses canais que não circulam ali o dia inteiro, que toda essa confusão no Oriente Médio seria, na verdade, por conta do novo caminho da China que passa lá em cima e que os Estados Unidos não querem esse caminho. Então, por conta disso, eles ficam soltando guerra aqui, guerra ali. Não necessariamente, mas, assim, num raciocínio maior, os Estados Unidos estão mexendo na geopolítica toda para que não tenha... E, ao mesmo tempo, eu nem tenho certeza, mas me contaram que com a elevação da temperatura lá no Ártico, não sei o quê, a água está derretendo lá em cima. Então, estão abrindo rios que saem da China direto lá para a Europa, sem passar por nenhum daqueles funis. Então, isso deve ser Não
no meio disso tudo, como fica a arte? Que isso? O que é isso? Não, é moeda de troca? É nada. É nada. É nada. É nada. Por isso que eu dou tanta aula. Você gosta de dar aula? Adoro dar. Nossa, eu comecei a dar antes da pandemia, e depois na pandemia comecei a dar aula online, e eu dava aula para gente do mundo todo, não grandes classes, mas dava. E hoje em dia eu continuo dando aula e eu adoro dar aula. É um desafio. Não é um desafio. Eu aprendo junto com eles, que eles me levantam nas questões que me obrigam a descobrir coisas que eu não sabia, e que, como os alunos mais ou menos voltam no ano seguinte, eu não posso continuar com o que eu fiz no passado. Entendeu? Aí até eu vou atrás, eu quero estudar, e agora eu quero estudar a história das cores para poder... História das cores? Tem uma teoria das cores do Joseph Albert que eu não conhecia, zero, mas há um tempo eu voltei a começar a ler. Não muito ainda, foi difícil para mim, mas eu tinha ali um livro de entrevistas do artista Richard Serra, que é um cara que eu amo. E aí eu abri assim, e ele estava contando dos tempos dele na faculdade. E ele falou que ele teve aula com o Albers, e que o Albers falou para ele que ele já compreendia as cores num tal nível que ele sabia o que eram cores molhadas e cores secas. Aí eu falei, uau, que isso? Aí descobri que tem um livro dele, que eu não li ainda, mas que é um livro pequenininho, dizem que é fácil de ler, eu duvido, entendeu? Mas ele fala coisas tipo, uma cor depende da cor do lado, ela muda, pode ser outra, sabe? E coisas nesse gênero, assim, um pouco mais sutis. E eu fiz uma coisa que eu não posso falar, porque vocês sabem que eu adoro tudo que é tecnológico. Eu entrei, tem um amigo que chama Inteligência Artificial. Aí eu dei o nome do livro, falei, me faça um resumo em tópicos para eu poder ver isso com mais clareza. Aí ele fez um resuminho com 8 tópicos maravilhosos. É o meu uso, né? E aí, se eu quiser, eu peço mais. Quem mais faz isso? Que outro artista? E ele vai me alimentando. Porque eu tenho capacidade para saber quando ele está me enganando. Também não pergunto nada para ele. Que ele não saiba, e também não pergunto nada para ele que ele que seja de um mundo aí onde a mentira do chat GPT vá prejudicar a pessoa. Você falou antes, quando estava apresentando as aulas, falou que esse aqui foi um desenho bem feito. Depois você falou que quando em casa estava produzindo, de repente deixei de lado algumas coisas que deram errado. O que é um desenho bem feito e como é que uma obra pode ser errada? Vou ter que perguntar para o chefe. Uma obra não é que ela dá errado, algumas dão errado sim, e outras não dão errado, mas no momento é melhor você guardar naquela caixa. Eu tenho uma caixa de aquarelas que não deram certo, de pedaços de aquarela, tem uma caixa só disso, porque eu não sei, né? Eu também não sei.
E o desenhar certinho é sempre uma questão de que o que eu aprendi e o que eu vi pela vida, eu me lembro de uma conversa com o Tom Jobim sobre uma capa de disco, e ele falava assim, mas não era eu que estava fazendo. E ele falava assim, mas não dá para desenhar um passarinho certinho, sabe assim? Aí você vai ficando com essas coisas na cabeça, do certinho, do não certinho, e fazer certinho é uma delícia. Fazer impecável, terminar os 4 lados, sabe? Com as sombras, com os reflexos, Nossa, é muito gostoso. Mas, infelizmente, isso é enquanto você está aprendendo. Entendeu? Lamento. Pode ser que eu volte a fazer certinho. Duvido, mas porque esse tipo de trabalho também te cria um incômodo, certinho te cria um incômodo e o que não deu certo também. Mas, por exemplo, meus alunos, eu começo todos os módulos de aula por copiar certinho, sabe? E aí, com o tempo vai passando, a gente vai soltando, eu falo, soltar o pulso, sabe? Soltar a mão que segura o pincel para que não fique mais certinho. E cada um vai encontrando um caminho seu, que as pessoas podem encontrar e elas podem ter ido para a aula não para isso, entendeu? Só para aprender a pintar. Aprende também. Como é que você aprendeu a fazer? Você começou com aquarela, como é que você aprendeu? Então, acho que eu já contei para vocês, foi meu pai que me viu em casa com 3 filhos, amamentando, tudo pequenininho, e falou, você vai ficar louca, vamos comprar um material de desenho, porque você desenhava tão bem quando você era pequena, tá bom. Aí fomos e escolhemos, eu escolhi a aquarela sem ter a menor ideia do que era, e rapidamente comecei a pintar coisa para as crianças, história infantil e tal, até que passou uns 2, 3 anos e o Aparício Basílio viu um desenho que eu dei para um amigo meu e falou, nossa, que incrível, você precisa expor. Nesse ponto eu não fui covarde, eu falei, oba, vamos. E preparei a exposição e foi incrível, e a partir daí eu agarrei todas as situações que passaram pela minha frente para eu expandir meu trabalho profissional e ganhar dinheiro. E fiz de tudo. Faço ainda design gráfico, é que eu estou muito velha, né? Então já tudo mudou e... Não, eu sei que tem algumas coisas que eu vou ter mais trabalho em conseguir como é que fala quando uma pessoa é muito... faz nem sem perceber, sabe assim? Esqueci a palavra. E eu vou ter muito trabalho para chegar no mesmo ponto de um garoto de 22 anos que tem outra informação visual. Mas eu chego também. Chego melhor. E aí eu fui pintando, ninguém dava bola para mim, aí eu ia atrás, vamos lá, você pode me expor? Aí todo mundo ficava meio assim, bom, aí me expunha, mas dava um trabalho, é até hoje muito sofrido para todos os artistas que não são muito da bolha ou não são representados por uma galeria. É um inferno.
É um inferno, os coitados eles têm que pedir, aí marcam para daqui a 8 meses, depois não vão, é horrível. Mas eu fiz. Era mais fácil para mim, porque com o glamour dos meus sobrenomes todo mundo me recebia, né? E isso eu ontem estava conversando com a minha neta, e isso a gente tem que agradecer. O resto, você tem que fazer mais e mais melhor, porque não adianta, né? Sem namorar no Rio, qualquer sobrenome, você pega o melhor trabalho para o resto da sua vida, desde que você seja da corte, né? Agora aqui não. E aí eu fui aprendendo, fui tentando entender, muito sozinha, muito... E com as aulas o meu conhecimento cresceu muito, porque é muita pesquisa, muito livro, muito... E na verdade, para mim hoje em dia, o que é importante, por exemplo, a aquarela é uma técnica antiga, tradicionalíssima, de paisagem, de retrato de bebê com a avó, é uma coisa muito careta e já está resolvida. Aquarela não há o que fazer, né? E então eu comecei a procurar artistas que fizessem algum tipo de trabalho com a aquarela que fosse contemporâneo. Eu achei um artista escocês absurdo. E depois eu achei um outro, que agora não estou lembrando. E foram eles que foram me dando cada vez mais liberdade. Não é nem essa que tem colagem, que eu adoro, mas aquela rosa lá, ela é uma aquarela, para mim. Ela tem também os pigmentos, ela está num lugar que não é esse lugar tradicional. E o que eu quero para os meus alunos é uma curadoria. O que eu faço mais do que ensinar é dar uma curadoria de imagens, sabe? Para que eles aprendam a olhar, aprendam a ver as cores, aprendam a olhar. Porque ninguém sabe olhar, todo mundo olha para o cérebro, né? Então, o melhor lugar para aprender a olhar é quando você está na estrada, no carro. Você olha lá longe, aquelas montanhas cinzas. Mas de que cor é uma montanha? É verde? Não, não é verde, depende de muitas coisas. A árvore, estou falando do basicão, a árvore lá longe, ela é cinza ou preta. Porque tem atmosfera, porque tem não sei o quê, e tem outras questões que agora eu não aprendi ainda, mas estou aprendendo. Agora, nesses 20 dias que eu vou ter de férias. Então, aprender a olhar, assim, a minha aula tentar aprender a olhar cada vez mais. Ter coragem de tacar o pincel no papel, porque a coragem de botar o pincel pela primeira vez no papel é uma coragem de leão. E um dia a liberdade de soltar esse pulso e liberar. Então, são aulas muito interessantes. Você falou do sobrenome. Quando a gente, na entrevista que a gente... Foi uma das primeiras entrevistas do Tameia. A Tameia estava nascendo lá. E naquela época, se eu estou bem lembrado, tinha recém saído uma nova edição, acho que do livro do Samuel, e você está trabalhando também os arquivos dele. Como está isso? E a presença do Samuel? Muito tempo passou, muitas coisas aconteceram. Eu tenho muito orgulho de ter cuidado da memória do Samuel até aqui, porque o arquivo, vocês sabem a história do arquivo, eu contei, né? Que veio o caminhão, e depois voltou o caminhão e deixou aqui
filé mignon a gente vendeu para o Arquivo do Estado, quando Fernando Moraes era o secretário, e foi para o Arquivo do Estado. Só que um dia toca o meu telefone e era o Tiago Nicodemos, que é o diretor do Arquivo do Estado Público do Estado de São Paulo, onde o arquivo está. E ele me ligou e falou: Pink, eu queria te conhecer e eu tenho perguntas para te fazer, porque a gente tem aqui um arquivo do seu pai, da última hora, do seu pai não, da última hora, mas era do meu pai naquela época, né? E a gente, na verdade, não tem registro de como isso veio parar aqui. Claro, lógico, né? Porque a gente tirou da massa falida e devolveu a massa falida. Então aí eu dei risada, né? E aí fui encontrar com ele, contei a história toda de como é que o arquivo veio, como é que o arquivo foi parar lá. Ele passeou comigo. Vocês já foram lá, né? Que lugar! Que é aquilo? Que lugar de excelência, né? Incrível. E aí a gente conversou, ficou amigo, e aí, bom, aí um dia o Fernando me liga e fala: estou montando um memorial, né? E eu queria saber se vocês não querem deixar o que restou do Samuel comigo. E a gente falou: claro. Eu e o Bruno e o Felipe, né? Sim, estava tudo no sítio do Bruno, meu irmão. Aí mandamos para o Fernando. Mas a vida é confusa. Aí o Thiago do arquivo me liga e fala assim: Pink, agora a gente está com equipamento para pegar a fita cassete, como é que chama? E transformar em um arquivo. Digitalizar. E a gente pode fazer isso para você. Desde que você deixe o arquivo aqui com a gente. As horas e horas de entrevista. Sim. Aquelas famosas horas de entrevista que, né? Aí, nossa, gente, que maravilha, porque custa uma fortuna. E então, eu pedi para o Fernando, falei: Fernando, vai ficar uma cópia para eles, uma cópia para mim, e uma para nós, e uma cópia para você. É muito melhor do que ter as fitas. Tudo bem aí? Deu? E então, eles estão digitalizando, vai acabar no fim do ano. Isso é uma vitória enorme, porque tem muitas fitas que o Márcio, que é o que está fazendo, ele teve que tirar da fita cassete, botar numa espuma. Já estava tudo podre. Mas deu para recuperar. Ele tem processos, sei lá, químicos, sei lá o que. Diz que recuperou. Outro dia eu estava conversando com uma advogada do arquivo e ela falou: você sabe que outro dia eu estava lá sentada e estava ouvindo um pouco da conversa do seu pai na gravação? Estava tão bom. Eu falei: eu sei. Isso vai estar disponível para consulta? Vai estar disponível para consulta, para projeto, só não vai estar disponível para nada comercial. Então, parece que o arquivo tem um jeito muito profissional de saber, de barrar e tal. E uma coisa comercial qualquer vai consultar a família, porque isso é o famoso, isso é nosso. Entendeu? Nosso, é a voz dele, né? Então, aí, porque a Biblioteca Nacional, eu vou te contar uma coisa louca, porque o Brasil é louco, e alguém deu a coleção da última hora para a Biblioteca Nacional no Rio,
E a biblioteca tem a coleção inteira e tem em imagem aquela, né? Microfilme. Microfilme e tal. E a biblioteca, toda vez que alguém ia lá e queria pegar uma imagem, a biblioteca tinha que pedir autorização para alguém, mas ela não sabia para quem. Então ela começou a mandar para mim. E eu comecei a dar um ok para tudo que vinha. Eu só dava ok por e-mail. Eu respondia, aprovado, vai. Eu não queria pôr barato de ninguém, mas também não queria me meter. De vez em quando aparecia um advogado que falava, não, você vai ter que assinar esse papel aqui, responsável pelas imagens, pelos autores, pelos textos. Não. Aí não, né? Era uma aprovação brasileira. E lá ainda, e volta e meia vem alguém e eu mando aprovar e se um dia eu for presa, vocês por favor vão me salvar, porque é uma loucura isso. Não é que a Biblioteca Nacional me ligou e falou você poderia. Não, começou a chegar e-mail. Aí eu fico rindo e aprovando por e-mail. E, bom, aí começou esse negócio de Samuel, das fitas, e antes da pandemia, o Sérgio Pinto de Almeida, jornalista, que é dono da editora Papagaio, que era amigo do Sérgio de Souza, daquele grupo todo, ele me procurou e ele falou, eu queria reeditar o livro do Samuel. Minha Razão de Viver. Né? O primeiro, Minha Razão de Viver, porque não pode não ter esse livro nas livrarias. Ok. Aí ele começou a trabalhar, trabalhou muito, eu me meti, depois eu vi que não era para me meter, faz aí o que você quiser. Aí ele preparou o livro, aí passou. Quando, agora há pouco, há um ano atrás, que eu estava toda animada, e o arquivo, o arquivo, a exposição e a vida e tal. Eu falei, cara, não pode, esse livro não pode não estar aí. Não pode. Nem que seja uma brochura de R$12, mas ele tem que estar. Aí eu liguei para o Sérgio e falei, Sérgio, eu preciso que esse livro esteja nas livrarias. Então, se você não quiser editar, eu vou entender. Porque eu nem lembro mais o contrato que eu assinei com você. Eu nem sei onde está. Era tão na boa. E aí ele riu e falou, o contrato já expirou, né, Pink? Porque da outra vez ele falou assim, não adianta você querer, porque eu tenho a assinatura de vocês três, eu parei, né? Agora ele falou, expirou. Eu falei, tá bom. Aí começamos uma conversa, ele falou, sabe, eu vou editar esse livro. Eu falei, e saiu conversando com todas as pessoas. Porque a gente conversou muito antes, né? Liga, conversa, deixa de ser bobo, as pessoas são todas hipócritas e conversam. E ele teve o aceite geral, quer dizer, geral, né? E aí, beleza, vamos fazer o livro está pronto. E ele resolveu fazer uma coisa que eu achei muito inteligente e muito legal, só que está demorando um pouco. Ele pediu para o Tiago, do arquivo que eu apresentei ele para o Tiago, ele pediu para o Tiago escrever uma história, um texto sobre o vai e vem do material, entendeu? Porque aí o livro não fica um livro reeditado, é um livro novo. E eu acho que tem uma questão muito importante, que é discutir, como todo mundo sabe, é um lugar comum, o que o Brasil faz com a sua memória. Entendeu? Então, Tiago aceitou, só que ele está atrasado, mas vai fazer. Eu achei que vocês iam colocar as entrevistas, a discussão de algumas entrevistas, que seria também... Seria também, né? Esse é outro livro, talvez.
Eu não tenho a menor ideia, porque pode muita coisa. Pode ser outro livro, não sei. Eu preciso reler isso, nem ouvir, eu preciso ler para lembrar o que tem que não foi colocado. Mas o mais legal a gente queria fazer, o meu filho, Caçula, falou um podcast, né, com ele, com a voz dele. Muito legal. Muito legal, né? E aí eu fiquei super animada, retomou o Samuel num outro padrão de filha, né? Mais madura, mais sabendo os limites da vida e tal. Mas eu comecei a querer fazer um filme. Não eu, alguém. Porque Precisasse da família também, né? Vamos ver, mas o negócio é o seguinte, são 40 anos, não, a vida do Samuel é tão cheia de vidas que estava na mão do meu irmão, que trabalha com cinema, e eu falei, Bruno, faz aí o filme. Eu fiz o livro, você faz o filme. Passaram uns 40 anos e ele tentou, mas não gostava do roteiro. E é um roteiro muito difícil. É um roteiro... Aí eu tive uma ideia, uma humilde ideia, que era, eu peguei os 13 anos de maior sobe e desce do Samuel, de 51 a 64, só que eu não quero nada, eu queria, mas eu pensei que a Danusa, que é uma pessoa mais fácil de explicar, mais popular, podia ser o Samuel e a Danusa quando eles se conheceram, porque é um ponto de partida. Bom, aí, acompanhando a vida do casamento, que acabou no meio, que a Danusa casou com Antônio Maria, que o Samuel, né, nunca mais, no auge do meu... Quer dizer, uma coisa que tem, como se diz em cinema, que tem uma confusão, esqueci a palavra certa, mas que tem uma coisa. Podia vir de lá e acabar em 64, subindo o avião, ou acabar não sei aonde, mas contar esses 13 anos, porque esses 13 anos são os grandes anos do Brasil, né? Exatamente. Aí já tentei um monte de pessoas, ainda estou com uma amiga minha que faz cinema tentando, mas eu não tenho tempo para isso. Como você falou, pega bem a fase assim, de expansão né, do Brasil. Do Brasil. Do Brasil e a questão do jornalismo, então. Toda. O jornalismo, projeto de país. Isso. Os nacionalistas, o petróleo é nosso, o enterro do Getúlio. Ai, meu Deus, é tanta história bonita que tem acervo, né, para mostrar, né? Sim. Mas eu queria ele encontrando a Danusa apenas porque eu acho que a Danusa é um gancho mais fácil. Se eu for contar a história do Samuel de 49 a 64 sem ter gancho, é mais árduo. Que parece um encontro ao mesmo tempo tão inusitado, de personalidades, de figuras da vida nacional tão inusitado que se encontra. Não, é inacreditável esse encontro. E o que eles fizeram disso. Pois é. Né? Bom, a gente está falando do encontro, o povo talvez não saiba como é que foi esse encontro. Não, meu pai estava na cadeia por um desses, ou motivo de nacionalidade, ou motivo de não sei o que, da CPI, sei lá. Mas ele recebia muita gente na cadeia, porque ele estava num hospital militar. Então agora está no arquivo, mas tem muitas fotos dele. Ele está de suéter,
não me pergunte por quê, e com um fular, tipo, na cadeia, recebendo muitas e muitas visitas, e os granfinos do Rio também iam visitar ele. Então, tinha um amigo da minha mãe, também mais velho, que chamava Sérgio Figueiredo, que um dia chamou ela, vamos conhecer o Samuel, e foi. E aí o resto eu nem sei direito, entendeu? Só sei que, eu não sei, Eu ia até dizer, ela estava grávida de mim, mas ela estava grávida de mim em 54, quando Getúlio morreu. Então já passaram 51, 52, 53, 54. Mas ela agarrou. A minha mãe tinha uma coisa muito interessante, que outro dia eu vi na minha neta também. Como pode? Jung, que falava da memória genética, né? A minha neta é igual. Sem terem se conhecido, elas não se conheciam. E aí, um dia meu irmão perguntou para a Danusa, falou, mãe, como é que você fazia para estar sempre no melhor lugar das fotos, com as pessoas mais interessantes coladas em você? Ela falava, eu saía correndo para chegar primeiro. E é isso. Na verdade é o que os dois fizeram, né? Porque eles não tinham nenhum tipo de amparo social. Batalharam seu lugar, seu nome, sua história. E essa história dela é muito maravilhosa. Eu saía correndo para chegar do lado do Mao Tse Tung, só que as personalidades eram Mao Tse Tung, era não sei quem, era tudo barra pesada, né? E as viagens que eles fizeram, gente, tem muita história boa para contar. Tem muita história para contar. Então, estamos esperando esse filme. Eu queria muito. Mas ele só vai sair se ele ficar bom. Várias tentativas, várias pessoas fizeram pequenos documentários, tentativas. Mas você não está pensando no documentário, está pensando numa... Eu não sei, eu não estou pensando em nada. Certo. Eu só tenho uma base. Tem uma história sensacional. Tem uma história, eu tenho um enredo. Eu tenho de vida, de país, de um recorte maravilhoso. Isso. E eu tenho uma história sensacional e eu preciso de um roteiro que supere tudo isso, entendeu? Não pode ser Globoplay. Claro. Não, sabe? E tem muito material de arquivo. Poxa vida, o que mais você a gente quer primeiro te agradecer muito a sua participação aqui. Foi muito bom. No Tutameia. E a gente sempre pede para o convidado, para o entrevistado, mandar a sua mensagem para o povo que está assistindo. Enfim, qual é a mensagem da Pink? Eu pensei num Feliz Natal. Mas não é bem, sei lá, mensagem. Gente, enjoy, porque só vai piorar, eu acho. Para nós, entendeu? Pode ser que, sim, melhore. Quem sabe para os nossos filhos, para os nossos netos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, assim, aproveita, porque tá muito esquisito. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.